Prosseguindo aqui nossos estudos evangélicos de hoje, vinha de luz aberta ao acaso, caímos no capítulo 85, substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas, capítulo 1, versículo 79. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos. Mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovar o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio Ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos nem representantes, assumiu a responsabilidade dos seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos nós temos serviço intransferível. Olha o chamado à nossa responsabilidade, né? Então, Emmanuel é muito sábio e o Haroldo Dutra tem uma palestra que ele fala sobre isso aqui. Eu gostei muito disso aqui. Provavelmente o Haroldo Dutra desenvolveu a palestra nesse capítulo. Ele começa assim: Jesus é o governador da Terra. Então, digamos que cada planeta do sistema solar tenha um Jesus Cristo, né? Governador do seu planeta. Só nesse sistema solar nós teríamos 10, né? 9, mais o Sol, 10. 10 Jesus. Só que só a Via Láctea tem não sei quantos bilhões de planetas, estrelas, cada um com o seu Cristo, nós teríamos bilhões de Cristo. Só que não existe só a Via Láctea, existem bilhões de galáxias, cada um com seus bilhões de Cristo. Então Deus não poderia ter povoado a Terra com 8 bilhões de Jesus e 1 bilhão de nós? E aí a gente, obrigatoriamente a gente ia aprender, né? Porque todo mundo à nossa volta seria bom. Por que Deus não fez isso? Deus manda Jesus sozinho e Jesus chega aqui e pega 12, né? Entre nós, iguais a nós, para sozinho, através de seu exemplo, mostrar qual era o caminho. E é isso que ele diz. Por quê? Porque a tarefa que nos é concedida é intransferível. Seria muito fácil, a porta estreita, seria muito fácil botar 8 bilhões de Jesus aqui, nós não teríamos o esforço da escalada, do aprimoramento pessoal. A gente faria, por osmose, né? Um monte de Jesus em volta da gente, a gente dizer, o que eu preciso aprender? Eles todos vão fazer por mim, né? Então, não. Jesus vem, ele se coloca igual a gente, mostrando, vocês podem fazer o mesmo caminho que eu fiz para ser igual a mim. E eu vou provar isso porque eu vou pegar 12 homens aqui, brutos, pescadores, ignorantes, simples, e vou transformá-los em pepitas, né? Ele pega um perseguidor, o assassino, logo depois, que é o Paulo, transforma ele no maior apóstolo dos gentios do cristianismo. Não é? Futuramente, alguns séculos depois,
ele pega Francisco, né? Francisco era um cristão, lutava nas cruzadas, matava em nome de Jesus. E de repente ele tem aquela coisa assim, não era isso que o Jesus... Ele pegou coisa bruta mesmo. Coisa bruta. E lapidou. E aí se despoja de tudo e vai amar a pobreza, o poverello. Francisco Bernardone se torna Francisco de Assis, vai viver entre os pobres, curar os leprosos, construir uma ermidazinha no meio num lugar abandonado, vai cuidar dos animais, o irmão Sol, o irmão Lua. Ele hoje é o patrono, né, de toda a conservação ambiental e de toda a proteção dos animais. São Camilo de Leles, a mesma coisa. São Camilo de Leles vivia nas Esbórnias também. E de repente ele tem aquele chamado. Esse eu não conhecia. Nossa, eu adoro a história de São Camilo. E ele vai curar doentes em hospitais, tratar dos doentes. Ele larga tudo só para ir tratar de feridas e cuidar de doentes. É um grande enfermeiro, entendeu? E são grandes luminares. Teresa d'Ávila e Teresa do Calcutá, né? Teresa do Calcutá foi isso também. Ela estava lá no seu convento, era uma freira como outra qualquer, assistindo a missa. Quando ela olha para Jesus, ela tem uma visão nele na cruz, dizendo: tenho sede. Aí ela fica assim: nossa, até hoje ele está com sede. Aí ela pede licença ao monsenhor lá do convento, pega as coisas dela, vai para a Índia e vai lidar lá com as piores doenças. Vai tratar primeiro, lá esse sistema de castas, né? Então ela vai pegar aqueles que eram considerados os Dalits, né? Os impuros. Ela vai cuidar dos pobres, dos famintos, dos doentes. Ela começa uma obra sozinha. Ela começa a atrair para ela um grupo de madres e freiras e enfermeiras e vai montando aquele trabalho até o ponto de chegar ao Prêmio Nobel da Paz. Ganha aquele presente lá que é o prêmio, né, em dinheiro, e reverte tudo para a obra de caridade dela. Então, são pessoas que são tocadas e estão aqui para mostrar para a gente que nós podemos, em algum momento, eclodir o nosso Cristo interno e seguir. Só que essa tarefa é intransferível, entendeu? A Teresa não poderia, de repente, ter me pego, me sacudido aqui, vamos lá comigo? Mas não, isso tem parte de mim, senão eu não ganho a recompensa do esforço. Eu não vou ter mérito, porque eu não fiz nada, me fizeram por mim. Então, há papéis que a gente tem que desempenhar que são intransferíveis, e um deles é o da nossa própria evolução. Nós somos os mestres, os forjadores do que nós seremos depois. E isso se dá existência após existência, vencendo um defeito de cada vez, um probleminha de cada vez, um erro, né? Uma violação da lei de cada vez. Então, por isso é importante. O Agostinho, Santo Agostinho é outro, né? Agostinho falava: à noite, antes de dormir, repasse o que foi o seu dia. Veja o que você deixou de fazer que você poderia ter feito. Veja o que você errou e o perdão que você tem que pedir no dia seguinte, né? Então, verifique as qualidades que você conseguiu aprimorar. Fazer um exame de consciência. Faça toda noite isso e você, no final da existência, você será um ser humano melhor. Então, nós temos todas as diretrizes colocadas para a gente. Jesus colocou, os discípulos colocaram, esses enviados depois colocaram, não só no cristianismo. Bem-vindo ao mundo cão. Mas também em outras religiões vieram isso. Nós temos isso aí, profetas, nós tivemos o Siddhartha Gautama, que é o Buda, nós tivemos Gandhi, né, que foram luminares enviados por Jesus para iluminar o caminho de todos. Independentemente, Deus não abandona ninguém. Desde que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas não o Jesus, mas sim o exemplo de Jesus.
Mesmo que você seja um budista, um ateu, ou um hindu, um muçulmano, seja o que for, que você siga o exemplo de Jesus, você está no caminho da verdade da vida. Entendeu? Não precisa dizer, eu creio em Jesus. Não, basta você seguir o exemplo de Jesus. Ele é o caminho que você tem que perseguir para chegar na verdade na vida. Então, muita gente acha que isso é fundar uma coisa. Jesus jamais iria dividir, ele vinha para somar, ele vinha para aglutinar, ele vinha para juntar o seu rebanho. Ele dá o exemplo de que quando você perde uma ovelha, larga todo mundo para ir buscar a ovelha perdida. Então, por que Deus iria criar povos para serem condenados? Né? Você pega, por exemplo, um chinês que nasce lá e desde pequeno ele é criado dentro do budismo. Nunca ouviu falar em Jesus, não conhece a história de Jesus. Então Deus queria ser para quê? Para ser perdido? Ele nunca vai ouvir falar em Jesus. Ele vai ser condenado pela eternidade porque ele nasceu na China. E lá só É budista. só não tem outra de forma alguma. Não, é que nem, por exemplo, muçulmano. Você nasce muçulmano, é só Maomé. Muito embora o muçulmano, os livros dele sejam, o Cristo é um profeta, né? O que é o muçulmano? Maomé, ele vem depois de Cristo. Porque teve um grupo de judeus que não achou que Jesus era o profeta, nem o Salvador, né? Então aí se divide judaísmo, cristianismo. Quem vai para o cristianismo é quem acha que Jesus era o Messias prometido. Quem não achou, prosseguiu aqui no judaísmo. E quando vem Maomé, ele aglutina tanto judeus quanto cristãos que acham que Maomé é mais um Messias enviado. E Maomé, o Alcorão, nada mais é do que uma fusão do Velho e do Novo Testamento. E eles consideram tanto Moisés quanto Jesus profetas. Mas aí vai entender por que chega aqui, muçulmanos, judeus e cristãos brigam, se matam, se perseguem. Começa com os cristãos, né? Os cristãos vão pelas cruzadas, nada mais foi que isso. Eles vão libertar Jerusalém, libertar todo o Oriente ali da influência dos mouros. E perseguem também os cristãos, os judeus. Então, começa o próprio cristão a fazer. Já se matou em nome de Cristo muito mais do que em nome de qualquer outro profeta. E fora se somar todos eles em nome de Deus, né? O quanto que já se matou em nome de Deus. Então, essa é a nossa ignorância. Todos nós aqui temos nossos débitos em relação a isso. Todos nós já mandamos matar, já morremos, já fomos assassinados, já assassinamos. Nós somos a nossa melhor versão. Nós somos o upgrade máximo de nós mesmos nessa encarnação. Então, esse negócio de procurar saber o que foi na vida passada, não tente, porque talvez você não goste. Né? Imagina você saber que você cortou uma cabeça, que você mandava matar criancinha, ou que você mandava judeu para câmara de gás, né? Você não sabe o que você fez. Não é isso? Então, é melhor a gente viver como a gente está vivendo, já a cada dia a sua aflição, não é isso? Então é isso, gente. Não tem substituto na tarefa da evolução. Cada um de nós é responsável pelo nosso próprio aprimoramento. Há certas coisas que ninguém pode fazer por nós, né? Tem certos sofrimentos que só nós podemos passar para poder aprender. Tem certas provas que só nós podemos passar para poder aprender. É assim. E assim é a sabedoria de Deus. Bom dia, boas provas, que a força esteja com vocês. Quando eu fiz